Pode começar? Pode. Então, daí, qual que é o primeiro assunto que você quer? Sobre o contexto histórico de Itapetininga, o que a Itapetininga influenciou no próprio município, no estado e no país, começando pelas histórias das três escolas e assim por diante. Certo. Então, o que a pesquisa que a gente acompanhou até agora Tapetininga ela sempre teve um grupo de intelectuais, de líderes, vamos dizer assim, historicamente progressistas, né? Então, se a gente acompanhar desde o movimento pela proclamação da República, né? Tem até um pesquisador aqui de Itapetininga, que é o Hermélio Moraes, que ele tem até uma pesquisa que ainda não foi divulgada, falta, vamos dizer, mais elementos, mas que diz o seguinte, que a primeira libertação de escravos índios aconteceu também aqui vamos dizer assim, na área de Itapetininga, foi na verdade uma fazenda em Guareí, mas que o fazendeiro ele participava dessas lideranças aqui de Itapetininga, e existe um registro, se não me engano, na própria maçonaria de Itapetininga, com relação a um pedido para que o juiz autorizasse a liberdade de escravos índios que ele tinha lá na fazenda dele, isso no período colonial, antes da República, ainda na época do imperador, né? Mas, posteriormente, nós temos aí o Venâncio Aires, né, que foi um dos líderes aí progressistas também da época da proclamação da República. O Clube Venâncio Aires tinha um gabinete de leitura chamado José de Alencar, onde se reuniam essas lideranças, que também foram apoiadores da libertação dos escravos, né? Então, dentro dessa linha de pessoas dessa época que estavam sempre procurando um avanço, né, social, nós temos aí a família Prestes, né, que teve uma importância muito grande. E para responder a pergunta das escolas, né, então o Fernando Prestes, que é o coronel Fernando Prestes, né, que era um título dado na época para essas lideranças que também muitas vezes participavam de movimentos militares pela legalidade, para poder manter, vamos dizer assim, a lei e a ordem. O Fernando, como presidente do estado de São Paulo, assim que se chamava na época, né, ele tinha um acesso muito grande ao governo federal, né, e às três escolas. Pelo que eu sei, na verdade foi um pedido do Fernando Prestes, ao Peixoto Gomide, que era senador na época, né? E na verdade ele tinha pedido uma escola superior de agronomia, tendo em vista de que Itapetininga até hoje é uma cidade que tem uma importância agrícola muito grande, né? Então naquela época, né, o coronel Fernando Prestes já tinha essa dimensão de que através do estudo, da formação de especialistas, né, ia ter um avanço muito grande na questão agropecuária. Só que houve uma reunião com as lideranças locais, aí envolveu a Câmara Municipal, o prefeito da época, e eles acabaram optando por uma escola normal para a formação de professores, né? O que mostra que essas lideranças também tinham um entendimento mais avançado, né? Eles podiam ter lutado por qualquer outro tipo de instituição, mas eles optaram por uma instituição educacional, né? Então, a gente percebe que esses antepassados de Itapetininga, eles tinham uma visão da importância da educação, do estudo, para formar, vamos dizer assim, novas lideranças e pessoas que iam ter capacidade maior para poder trazer o desenvolvimento para a região, né? Então, da escola é isso, né, que eu posso dizer para você. E a influência as revoluções no início do século passado? Nós temos aí a Revolução de 1924, que Itapetininga teve uma participação muito importante. Essa revolução era decorrente daquele movimento tenentista que teve lá em 1922, do Forte Copacabana, né? Então,
Só para a gente fazer um contexto, o que aconteceu na ocasião? Os tenentes, né, eles acabaram sendo os elementos que reivindicavam dentro do Exército Brasileiro, né, uma maior atenção àquelas populações menos favorecidas, né? Era um período ainda da República Velha, né, que ainda existia muita distorção pelo Brasil com relação às pessoas mais carentes, né? E a gente percebe que, vamos dizer, a intenção desses tenentistas até podia ser boa, porém a aplicação dessa situação naquele momento histórico, né, que o país ainda estava com as instituições ainda pouco estabelecidas, com pouco poder das instituições, como o próprio Exército ainda não tinha uma força tão grande, ela abriu precedentes. O próprio 1924, pela pesquisa que a gente sabe, eles abriram a porta das cadeias, liberaram os presos para ajudar na Revolução, e isso trouxe uma série de problemas sociais, né? Porque o grande problema, a gente imagina que hoje já seria difícil, a gente transportando para aquela época, né? É a inversão da lei e da ordem, né? Então você imagine que só a cidade de São Paulo ficou 28 dias nas mãos dos revolucionários tenentistas. E isso foi um grande problema para a população, né? Porque houve combate nas ruas, como eu falei, a libertação dos presos foi um dos atos, mas ficou sem um comando central, e aí que Itapetininga, através de batalhões voluntários, e por isso que o coronel Fernando Prestes recebeu esse título de coronel, porque ele tinha um poder muito grande de juntar voluntários, Então, em 1924, o que aconteceu? O coronel Fernando Prestes era vice-presidente do Estado de São Paulo. Os tenentistas, que eram os revolucionários daquela ocasião, tomaram a cidade de São Paulo, fazendo prisioneiro o presidente do Estado, que era o Carlos de Campos, que depois conseguiu fugir da cidade de São Paulo. Então ficou sem comando o Estado de São Paulo. E aí que o coronel Fernando Prestes conseguiu, em 5 dias, reunir 3.000 voluntários aqui na cidade de Itapetininga, vindo de Itapeva, Itararé, Botucatu, e o exército brasileiro, naquela ocasião fragilizado pela Revolução, que aconteceu em todos os estados, aconteceu no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em todo lugar, mandou arma e uniforme para o coronel Fernando Prestes pelo trem, e aí ele treinou esse pessoal rapidamente, né? E essas fileiras aí de voluntários foram reconquistando cidades que estavam em poder dos tenentistas, a cidade de Votorantim, Sorocaba, Itu. Então foram voluntários itapetininganos que foram retomando até chegar à cidade de São Paulo, ocasião na qual também veio os marinheiros de Santos, subiram também, e uma tropa do Rio de Janeiro, legalista, né, na ocasião, enviado pelo governo federal, cercou a cidade de São Paulo, e eles combateram ali durante 28 dias, que até que esses revolucionários, esses tenentistas, através da ferrovia, fugiram todos eles para o estado do Mato Grosso, onde posteriormente eles se encontraram com o Luiz Carlos Prestes e formaram a Coluna Prestes. Então Luiz Carlos Prestes foi tenentista lá no Rio Grande do Sul, também acabou tendo que fugir de lá, e a Coluna Prestes é uma coluna que durante alguns anos ficou combatendo aí no interior do Brasil, propondo uma revolução comunista posteriormente, né? Então essa é a história. Então esses voluntários itapetininganos organizados aqui na cidade, né, eles foram heróicos naquela ocasião, porque lutaram pela legalidade, pela democracia na época, né, porque embora fosse uma democracia muito inferior à que a gente tem hoje, era o que existia de melhor naquela situação política, né? Bom, posteriormente nós tivemos aí o Júlio Prestes de Albuquerque, que foi o filho do Fernando Prestes,
se tornou também deputado. Foi o deputado que apresentou, inclusive, o projeto de lei que criou o Tribunal de Contas de São Paulo, que demonstrava que ele também tinha uma preocupação com a questão fiscal, da legalidade. Se não me engano, por 2 anos, presidente do Estado, que ele era presidente da Assembleia, e ficou doente, o Carlos de Campos, e ele acabou assumindo, né? E foi um bom presidente do Estado, investiu em educação, investiu em energia. Ele acabou estadualizando a ferrovia, que estava na mão dos ingleses, que era uma coisa estratégica. Então ele fez uma boa gestão e acabou sendo indicado para presidente da República, onde ele ganhou do Getúlio Vargas, né, que também era o secretário, ministro do governo anterior. Ele ganhou, teve mais de 1 milhão de votos, o Getúlio teve 700 mil, só que por ocasião, no meu entendimento, por ocasião da quebra da Bolsa de Nova York, e foi exatamente em 1929, e o Júlio Prestes ele tinha o apoio dos cafeicultores. Então os cafeicultores perderam todo o dinheiro ali na quebra da Bolsa, né, que foi a primeira crise do capitalismo mundial, né? Então isso animou esses grupos que eram contrários aos paulistas a fazer uma revolução, porque eles sabiam que a elite paulista cafeira estava sem dinheiro para reagir a uma revolução naquele momento. E naquela época o presidente era eleito num mês e ele ficava praticamente quase 1 ano para tomar posse. Então ele era eleito em, vamos dizer, não tenho certeza, mas setembro, agosto de 29, ele só ia tomar posse em março de 30. Então, essa lacuna, que o Júlio Prestes, inclusive, estava percorrendo outros países para se apresentar como presidente eleito do Brasil, o Getúlio se uniu com os insatisfeitos, né, que na verdade eram os estados que não tinham apoiado o Júlio Prestes, e fez a Revolução de 30, que acabou ele sendo um ditador, que ele ficou depois por 15 anos no poder como ditador, inclusive abolindo as eleições, né? Por último, a influência de Itapetininga na Segunda Guerra Mundial. Então, olha que interessante, uma boa pergunta, porque eu estava vendo outro dia, o memorial do estado do Amazonas tem 100 e poucos pracinhas que o estado do Amazonas mandou para a Itália. Itapetininga mandou 35, só a cidade de Itapetininga mandou 35 combatentes, dos quais nós temos 2 ainda vivos, que é o seu Vitório Nalesso e o seu Argemiro de Toledo, né? E é interessante eles fazerem tiro de guerra aqui em Itapetininga. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, o exército brasileiro não mandou seu soldado treinado para a Itália. Por quê? Eles tinham uma preocupação em defender o território brasileiro. Então, o que eles pensaram? Se a gente mandar o nosso melhor soldado lá para a Itália, esse conflito aumentar e o Brasil for atacado em seu território, nós não vamos ter esses soldados para defender. Então, eles pegaram, treinaram, no caso, o seu Vitório, o seu Argemiro, que tinha 19 anos, eram voluntários do tiro de guerra, e tiveram um treinamento aí de 8, 9 meses em Caçapava, e foram para o fronte, lá na Itália, né? Então, é outro, vamos dizer, ato heróico aí dos nossos antepassados, né? Porque eles eram jovens ali, com pouco preparo, né? E mesmo assim, eles desembarcaram lá na Itália, conseguiram tomar cidades importantes como Montese e algumas outras montanhas lá que eram estratégicas para poder avançar no fronte lá contra os nazistas, né? E até uma coisa interessante, né? Você teve a oportunidade de ganhar o livro aí do seu Vitório, né? Mas é o seguinte, o exército brasileiro ia lá com o 1º regimento de infantaria de Caçapava, 1º regimento de paraquedistas, e lá no fronte eles enfrentavam o 639 regimento do exército nazista. A máquina de guerra alemã, ela era uma potência muito maior do que a nossa frágil exército brasileiro, né? Então, a gente destaca que o heroísmo dos nossos soldados foi muito maior, porque eles tinham menos condição, eles tinham
menos armamento, né? Embora os americanos tenham ajudado, a gente tem notícia pelo próprio livro do seu Vitório, né? O soldado americano ele combatia 15 dias e voltava para um acampamento para descansar, onde tinha uma troca de soldado na trincheira. O seu Vitório conta no livro dele que você possui que ele chegou a ficar 7 meses ininterrupto dentro de uma trincheira onde o pessoal só levava comida lá, porque o Brasil não tinha uma estrutura militar à altura daquela guerra, que foi a maior guerra que se tem conhecimento até hoje, né? Então são fatos históricos que comprovam, né, o heroísmo dessas pessoas, né, que a gente não pode esquecer jamais, porque se hoje a gente pode ter aqui uma liberdade, um sistema democrático, porque eles combateram lá atrás, né? Senão hoje a história da humanidade seria muito diferente. E Itapetinga tem uma grande influência nesse contexto histórico. Sem dúvida, né? Ela participou de todos esses movimentos, tanto os internos, né, como a gente falou, das revoluções de 24, 32, né? E também esse conflito mundial na luta, porque eles combateram lá atrás, né? Senão hoje a história da humanidade seria muito diferente. E Itapetinga tem uma grande influência nesse contexto histórico. Sem dúvida, né? Ela participou de todos esses movimentos, tanto os internos, né, como a gente falou, das revoluções de 24, 32, né? E também esse conflito mundial mandou 35 pracinhas, 2 foram mortos em combate, estão enterrados lá na Itália, né? E temos ainda 2 vivos aqui, que é o seu Argemiro e o seu Vitório Nalesso. Muito obrigado. Disponha.